Se o fim do universo for um reinício, talvez nos reencontremos depois de 120 trilhões de anos. Isso não é ficção científica, é uma necessidade matemática revelada pelo teorema da recorrência de Poincaré. Desde pequenos sabemos que um copo quebrado não pula sozinho de volta para a mesa, que leite e café misturados não se separam automaticamente, que o tempo não pode voltar atrás. Só quando crescemos entendemos que isso é a maldição da segunda lei da termodinâmica, o aumento da entropia. Tudo no universo caminha inevitavelmente rumo ao caos e à decadência. Mas em 1890, um matemático usou pura lógica matemática para deduzir uma conclusão que fez tremer não apenas a física, mas também a filosofia. Desde que o tempo seja longo o suficiente, aquele copo quebrado, devido à aleatoriedade do movimento dos átomos, acabará se recompondo perfeitamente. Desde que o tempo seja longo o suficiente, todo o caos do universo será reiniciado. E você também é feito de incontáveis átomos, que, após um longo silêncio mortal, acabarão se recombinando e abrindo os olhos novamente. Esse é o famoso teorema da recorrência de Poincaré. Para entender esse teorema insano, precisamos primeiro conhecer essa pessoa e Henri Poincaré. Mesmo que você não goste de matemática, com certeza já ouviu falar do problema dos três corpos ou do efeito borboleta. Isso mesmo. Poincaré foi quem primeiro descobriu que o sistema de três corpos não é integrável, tornando-se o pai fundador da teoria do caos. No fim do século XIX, a física estava mergulhada em um clima de desespero. A teoria da morte térmica proposta por Clausius pairava sobre o mundo como uma nuvem escura. Se o universo for um sistema isolado, a entropia continuará aumentando até que toda a energia se esgote, a temperatura atinja o equilíbrio, e o universo se transforme em uma poça de água morta, sem vida alguma, sem qualquer mudança. Isso soa como o fim do mundo, não é? Mas Poincaré não via dessa forma. Como matemático, ele não se importava com as descrições macroscópicas do calor na termodinâmica. O que o interessava eram os mecanismos microscópicos mais fundamentais do sistema. Em 1890, enquanto estudava o problema dos três corpos, ele acabou demonstrando um teorema crucial para os sistemas dinâmicos. Ele descobriu que, desde que um sistema satisfaça duas condições aparentemente simples: primeiro, a energia do sistema é conservada, não desaparece do nada. Segundo, o sistema está limitado a um espaço finito, não pode se expandir infinitamente. Então as partículas desse sistema, não importa quão complexos sejam seus movimentos, acabarão retornando a posições extremamente próximas do estado inicial. Note que eu disse certamente, e não possivelmente. É como um experimento com esferas de aço pulando loucamente. Neste momento, elas estão se movendo caoticamente sob vibração. Mas desde que a caixa limite o espaço, e a energia se mantenha constante, após longas colisões aleatórias, elas acabarão, milagrosamente, voltando todas para o canto, reproduzindo perfeitamente a configuração inicial. Para provar isso, precisamos introduzir um conceito um pouco mais hardcore. Ele se chama espaço de fases. Imagine que, para descrever seu estado atual, seria preciso conhecer a posição e a velocidade de cada átomo do seu corpo. Isso é uma quantidade de dados astronômica. Mas, aos olhos dos matemáticos, podemos comprimir esses bilhões de números em um único ponto em um espaço de alta dimensão. À medida que o tempo passa e os átomos do seu corpo se movem, esse ponto desenha uma linha nesse espaço de alta dimensão. Isso se chama trajetória de fase. Poincaré também utilizou um teorema de outro gigante da física, Liouville. Em termos simples, o teorema de Liouville nos diz que esse ponto que representa o estado do sistema se move no espaço de fases como um fluido incompressível. Se isso não ficou claro, tudo bem, vamos usar uma metáfora. Suponha que o espaço de fases seja um quarto de tamanho finito, porque a energia do universo é finita, e seu volume também, e o ponto que representa o estado do sistema seja uma mosca, voando incessantemente dentro desse quarto. O caminho percorrido por essa mosca não pode se sobrepor, nem parar. Então surge a pergunta: se o tempo for infinito, mas o quarto tiver apenas aquele tamanho, o que acontecerá com a mosca? Ela não pode continuar voando para lugares novos para sempre, porque, mais cedo ou mais tarde, todo o espaço será percorrido. Então ela será forçada a retornar para perto de lugares por onde já passou. Ela passará infinitas vezes perto do ponto inicial de onde partiu. O que isso significa? Significa que, em termos macroscópicos, esse sistema, ou seja, o nosso universo, ou este laboratório fechado, deve retornar a estados passados. Essa descoberta de Poincaré deu um tapa sonoro no grande mestre da termodinâmica da época, Ludwig Boltzmann. Boltzmann dedicou toda a sua vida a defender a teoria atômica e a lei do aumento da entropia. Ele acreditava que o mundo também era composto de partículas microscópicas, e que, com o passar do tempo, essas partículas só se tornariam cada vez mais desordenadas. Um espelho quebrado jamais poderia se recompor. Nesse momento, um jovem matemático chamado Zermelo ergueu-se segurando o teorema da recorrência de Poincaré, apontou para Boltzmann e disse: se o mundo é um sistema mecânico composto de átomos, então, segundo o teorema de Poincaré, o mundo acabará se restaurando, e a entropia acabará diminuindo. Portanto, ou a sua lei do aumento da entropia está errada, ou a teoria atômica está errada. Isso levou Boltzmann
há uma profunda dúvida interior e há um imenso sofrimento, tornando-se uma tragédia na história da ciência. Mas a física moderna nos diz hoje que, na verdade, nenhum deles estava completamente errado. A verdade é que o aumento da entropia não é absolutamente irreversível. Ele é apenas um evento de probabilidade extremamente alta em escala macroscópica. É como comprar um bilhete de loteria. A entropia diz que você quase certamente vai perder, mas Poincaré diz que, se você comprar bilhetes por tempo suficiente, por 100 quintilhões de anos, você certamente ganhará uma vez o prêmio máximo. Para o universo, esse prêmio máximo é todo o caos se reorganizando subitamente em ordem. As moléculas de ar correndo de repente todas para um canto do quarto. Os cacos do copo quebrado se juntando subitamente sob vibração. A vida já extinta, a matéria orgânica apodrecida, se recombinando novamente em um corpo vivo, por colisões aleatórias de átomos. Isso não viola as leis da física. É apenas uma probabilidade absurdamente baixa. Mas diante do tempo infinito, baixa probabilidade é igual a inevitável. Ao ouvir isso, você pode pensar, então não preciso me preocupar em partir, afinal vou retornar. Calma, não se anime tão rápido. Os 120 trilhões de anos mencionados no início são apenas um pequeno marco na evolução do universo. Os astrônomos já previram há muito tempo que, após 120 trilhões de anos, todas as estrelas do universo se apagarão. Não nascerão mais novas estrelas. E até mesmo átomos complexos como carbono e oxigênio se decomporão. Todas as formas de vida já terão se dissipado há muito tempo, mas isso ainda está em incontáveis vidas do universo, do verdadeiro tempo da recorrência de Poincaré. Nosso universo atual tem apenas 13,8 bilhões de anos. Comparado a isso, 120 trilhões de anos são apenas um instante, e o tempo de recorrência é bilhões de vezes maior do que esse instante. Então, afinal, quão longo é esse ciclo de recorrência? Ele tem um nome específico em tempo de recorrência de Poincaré. Para um sistema com apenas alguns átomos, a recorrência pode levar apenas alguns segundos, mas para apenas 1 cm³ de gás, fazer com que ele retorne completamente ao estado inicial, o tempo necessário já é um número astronômico. E para todo o universo observável, um físico chamado Don Page calculou esse número. O tempo para que o universo experimente uma recorrência de Poincaré é aproximadamente 10 elevado à 10ª potência, e depois elevado à 10ª potência novamente, e depois mais uma vez, resultando, no fim, em cerca de 10 elevado a 10 elevado a 2,08 anos. O que isso significa? Se você escrevesse esse número, mesmo que cada zero ocupasse o tamanho de um próton, todo o universo não teria espaço suficiente para conter esse número. Diante dessa escala de tempo, a idade atual do universo, 13,8 bilhões de anos, não é sequer um piscar de olhos. É tão curta que é como se nunca tivesse existido. Portanto, em qualquer futuro compreensível para os seres humanos, o aumento da entropia ainda reina supremo. Nós ainda envelheceremos, e as estrelas ainda se apagarão. O milagre da recorrência está escondido em um fim mais distante do que a própria eternidade. Mas aqui surge uma questão filosófica ainda mais perturbadora. Se a recorrência de Poincaré for real, então, no fluxo infinito do tempo, a matéria se combinará aleatoriamente em diversas formas. Na maior parte do tempo, o universo será um vazio caótico, mas, em raríssimas flutuações, os átomos podem se chocar da forma exata e formar um cérebro. Esse cérebro terá exatamente a mesma estrutura que o seu, e exatamente as mesmas memórias. Ele se lembrará da alegria da infância, do jantar que acabou de comer, e de você, neste exato momento, assistindo a este vídeo. Esse é o famoso cérebro de Boltzmann. Na escala da recorrência de Poincaré, a probabilidade de surgir um cérebro solitário é muito maior do que a de surgir todo um universo ordenado. Então, quem é você agora? Um ser humano real vivendo no século XXI? Ou aquele cérebro de Boltzmann que, após trilhões de anos, flutuou por acaso no vazio, carregando memórias falsas? Isso soa como loucura, mas, logicamente, você não pode refutar, e ainda mais aterrador é o problema da identidade. Suponha que, após incontáveis bilhões de anos de silêncio absoluto, os átomos finalmente se recombinem para formar você. Esse novo você possui todos os seus genes, todas as suas memórias, todas as suas emoções. Então, esse você ainda é o você de agora. Do ponto de vista do materialismo, sim, a estrutura material determina a consciência. Mesma estrutura, mesma consciência. Mas, para esse você ressuscitado, ele não sentirá eu voltei, porque suas memórias se conectam diretamente ao instante antes de sua consciência se dissipar. Para ele, o tempo apenas deu um salto de quadro. A morte, para a experiência subjetiva, simplesmente não existe. Você fecha os olhos. O universo passa por incontáveis ciclos de nascimento e extinção. Quando você abre os olhos novamente, parece que apenas um instante se passou. Isso nos lembra o famoso conceito do filósofo Nietzsche, o eterno retorno. Nietzsche perguntou: se um dia um demônio entrasse furtivamente em seus sonhos, e lhe dissesse que a vida que você vive agora, e todas as vidas que você já viveu, seriam repetidas, uma e outra vez, sem nada de novo, toda dor, toda alegria, cada pensamento, cada suspiro,
retornaria exatamente na mesma ordem. Você chamaria esse demônio de divindade e o adoraria, ou entraria em colapso no desespero. O teorema da recorrência de Poincaré parece fornecer, do ponto de vista da física, uma possível base para a profecia de Nietzsche. Se o universo for fechado, se o tempo for infinito, então tudo o que você está vivendo agora não apenas aconteceu incontáveis vezes no passado, como também se repetirá incontáveis vezes no futuro. Você se apaixonará pela mesma pessoa, cometerá os mesmos erros, e, nesta mesma noite, encontrará novamente este vídeo. Isso é um niilismo extremo, ou uma forma extrema de imortalidade. Mas, no final do vídeo, quero tirar todos vocês dessa sensação sufocante de fatalismo. Para que o teorema da recorrência de Poincaré seja válido, há uma condição absolutamente crucial. O sistema precisa ser limitado. O volume não pode se expandir infinitamente. Mas as observações da astronomia moderna nos dizem que o nosso universo está se expandindo de forma acelerada. A energia escura está rasgando o espaço-tempo. Se o universo continuar se expandindo para sempre, e seu volume se tornar infinito, então a probabilidade de encontros entre partículas tenderá a zero. Os átomos voarão sozinhos para sempre, em direção ao abismo escuro, sem jamais se reunirem novamente. Esse destino é chamado de grande congelamento ou grande ruptura. Embora soe melancólico, ele ao menos quebra a prisão eterna e sufocante de Poincaré. Talvez realmente tenhamos apenas uma vida. Talvez realmente só tenhamos este espetáculo único e irrepetível. Isso talvez seja o romantismo mais científico de todos, justamente porque a probabilidade de recombinação dos átomos em um universo em expansão é quase nula, justamente porque o tempo realmente não pode voltar atrás. Cada respiração que você sente agora, cada amor e cada dor em seu coração neste instante, tornam-se tão preciosos. Isso não é uma cópia em um ciclo infinito, é o único eco, em todo o rio do tempo. Então, valorize este momento. Viva o presente. Procure as respostas do universo, nas fronteiras da ciência. Nos vemos no próximo episódio.